O problema é claro: a Rússia enfrenta um desafio energético que não será resolvido tão cedo. Para onde vai toda essa energia que some no sistema? A resposta está nos detalhes, nos pontos fracos de uma infraestrutura que, apesar de robusta, tem brechas críticas. Mas será possível mergulhar nas entranhas dos pântanos do norte para desestabilizar o fornecimento? A questão não é só técnica, é estratégica. E o segredo está em saber exatamente onde atacar para causar o maior impacto. Descobrimos os calcanhares de Aquiles do sistema elétrico russo, e agora é hora de agir. Não se trata de um ataque aleatório, mas de uma ofensiva calculada. Não vamos desperdiçar recursos em alvos secundários quando podemos atingir o coração da rede. O que parece um simples blackout local pode se transformar em um colapso em cascata, paralisando regiões inteiras. Afinal, qual é o custo-benefício de desligar as luzes de Moscou em comparação com destruir centenas de aviões de combate que bombardeiam nossas fronteiras diariamente? Cada drone lançado contra uma subestação pode ser mais valioso do que um ataque direto a bases aéreas. A verdade é que a energia russa não vem de onde imaginamos. Enquanto nosso sistema se apoia majoritariamente na energia nuclear, responsável por mais da metade da geração, a Rússia depende em até 70% das usinas a gás. Centenas de termoelétricas espalhadas pelo país, vulneráveis não apenas a ataques físicos, mas a interrupções no fornecimento de combustível. E é justamente aí que reside a oportunidade. Não precisamos alcançar alvos a 3.000 quilômetros de distância quando podemos estrangular a distribuição bem mais perto. O sistema elétrico russo não é uma rede unificada, mas um arquipélago de 7 ilhas energéticas interligadas. Cada região depende das outras para manter o equilíbrio. Se cortarmos as conexões entre elas, o caos se instala. Foi o que quase aconteceu no sul do país no ano passado, quando uma onda de calor derrubou uma usina e deixou milhões sem energia. E o mais irônico? Mesmo sem ataques externos, falhas técnicas já deixam vastas áreas no escuro com frequência. A infraestrutura é tão frágil que até panes rotineiras viram catástrofes. Mas o verdadeiro prêmio é Moscou. A capital não é apenas um símbolo, é o centro nervoso do país. Quem não se lembra do apagão de 2005, quando um incêndio em uma única subestação mergulhou metade da cidade na escuridão? Não foi só a luz que faltou e o metrô parou, o caos se instalou. E o que aconteceu depois? Protestos, instabilidade política, um sinal claro de que a população não tolera interrupções prolongadas. Os mesmos pontos críticos continuam lá, mapeados e prontos para serem explorados. Não se trata de destruir todas as subestações, mas de atingir as poucas que sustentam o sistema. Apenas 9 alvos estratégicos, aqueles que alimentam usinas nucleares ou indústrias pesadas, podem paralisar a região metropolitana. E se ampliarmos o raio de ação para 18 pontos-chave, o impacto se estende por toda a parte europeia da Rússia. A rede de transmissão que conecta Moscou ao sul é o elo mais fraco. Cortá-lo significa desequilibrar todo o sistema. Mas não para por aí. As usinas a gás dependem de um fluxo constante de combustível, e interromper esse fornecimento é tão eficaz quanto bombardear as próprias instalações. Atacar compressores e estações de bombeamento que abastecem as termoelétricas é o primeiro passo. Depois é hora de mirar na indústria bélica, fábricas de mísseis, centros de produção de armas de precisão, tudo o que sustenta a máquina de guerra russa. Não se trata apenas de apagar as luzes, mas de sufocar a economia e a capacidade de defesa do inimigo. A pergunta que fica é: quando a Ucrânia dará o próximo golpe? Com drones de longo alcance, já temos capacidade de atingir 80% dos alvos críticos. E as novas armas, como o míssil Neptuno, prometem mudar o jogo. Voando baixo, a menos de 100 metros de altitude, são quase indetectáveis. Um único ataque coordenado pode redefinir não só o curso da guerra, mas o futuro da região. O nevoeiro sobre Bryansk é apenas o começo. A escuridão que se aproxima não é apenas a falta de energia, mas o prenúncio de um colapso muito maior. E Moscou, com suas luzes apagadas, pode ser o sinal que o mundo estava esperando. Estão concentradas em um raio de 1.000 quilômetros da fronteira. E é justamente essa distância que o novo arsenal ucraniano já domina. As imagens de Korachil não são apenas chamas consumindo uma fábrica. São provas de que a equação da guerra mudou. O complexo Elektrodetal, responsável por componentes críticos para mísseis russos, estava a meros 250 quilômetros da linha de frente, uma distância que, até pouco tempo atrás, parecia segura. Agora não mais. Os satélites revelam o que os comunicados oficiais tentam esconder. Telhados perfurados, caldeiras destruídas, estruturas vitais reduzidas a escombros. E o mais revelador,
O tipo de arma usada. A história começa com o Neptuno, um míssil antinavio concebido para afundar navios. Mas a Ucrânia não parou por aí. Primeiro, alongaram seu corpo, esticando-o como um músculo antes do golpe. O Neptuno longo ganhou mais combustível, mais alcance, saltou de 280 para 1.000 quilômetros, e uma ogiva capaz de carregar 350 quilos de destruição. Depois vieram as adaptações que ninguém esperava. Olhe para as laterais infladas da nova versão. Não são apenas tanques extras, são asas de um predador que aprendeu a voar mais longe, mais baixo, mais letal. Mas o verdadeiro salto veio com o Flamingo. Uma arma que não se contenta em ser apenas uma evolução, ela reescreve as regras. Com uma ogiva de quase 1 tonelada e alcance que beira os 3.000 quilômetros, ela não precisa de precisão cirúrgica para causar estragos. Um único impacto em um porto como o de Feodosia transforma combustível em inferno, estruturas em cinzas, e deixa os analistas russos tentando decifrar. Foi um Neptuno? Um Flamingo? No fim, pouco importa. O que importa é o resultado. Um buraco de 15 metros onde antes havia uma base da FSB, um terminal portuário em chamas, uma economia de guerra sangrando. E Moscou sabe disso. Por isso, a propaganda corre para inventar vitórias. Abatemos um Flamingo, gritam os canais pró-Kremlin, exibindo destroços com etiquetas mal escritas em inglês e ucraniano, erros de ortografia incluídos. Como se um míssil de última geração fosse etiquetado como um produto de supermercado. Mas a verdade está nos satélites, nos incêndios que consomem refinarias, nos silos de mísseis que explodem em cadeia. A Ucrânia não precisa anunciar cada ataque. Os alvos queimando falam por si. O que torna essa longa mão tão perigosa não é apenas o alcance, mas a versatilidade. O Neptuno modificado pode ser carregado com ogivas diferentes, explosivos de alta potência para fábricas, penetradores para bunkers, fragmentação para centros de comando. E o Flamingo? Esse é o martelo que esmaga infraestruturas críticas, portos, ferrovias, depósitos de combustível. Juntos, eles formam um binômio letal, um para atingir alvos estratégicos a média distância, outro para desferir golpes profundos, onde a Rússia se julgava intocável. Imagine um mapa da guerra se redesenhando. Cada instalação militar, cada nó logístico, cada fábrica que alimenta a máquina de guerra russa agora está ao alcance. Não são apenas 80% dos alvos críticos, são 80% da capacidade de Moscou de sustentar essa guerra. E o mais assustador para o Kremlin: a Ucrânia está apenas começando. Cada teste, cada ajuste, cada quilômetro a mais de alcance é um passo em direção a uma realidade que Putin não pode mais ignorar. A linha de frente não está mais na Ucrânia. Ela está em Bryansk, em Kursk, em Belgorod, e em breve poderá estar em Moscou. A escuridão que se espalha pela Rússia não é apenas falta de energia. É o prenúncio de um colapso sistêmico. E quando as luzes se apagam, não é apenas um blackout. É um aviso. O mundo está assistindo. E a Ucrânia está mostrando que não há lugar seguro para quem financia a guerra. Os alvos não estão mais escondidos nas profundezas da Rússia. Eles estão ao redor de Moscou, nos arredores da capital, dentro da própria Moscou. Cada ataque não mira apenas o complexo militar industrial do inimigo, mas as asas que lançam mísseis contra cidades ucranianas, os aeródromos de onde decolam os bombardeiros que semeiam terror com suas bombas. Nessa faixa de 300 quilômetros há 256 alvos prioritários, depósitos, bases militares, quartéis da Guarda Nacional, estruturas de segurança. Cada um deles é uma artéria vital do monstro de guerra. A estratégia é clara: 1000 cortes profundos não para matar de uma vez, mas para sangrar até a exaustão. Interromper o fluxo de munições, paralisar a logística, estrangular a máquina de guerra russa até que ela tropece em seus próprios erros. E os resultados já são visíveis. A ofensiva russa perdeu fôlego não por acaso, foi minada por ataques precisos às ferrovias, à infraestrutura energética, às rotas de abastecimento de combustível. Cada golpe desferido nas entranhas do sistema é um passo a mais para o colapso. A Ucrânia não apenas aprende a se defender, ela aprimora armas e táticas capazes de reescrever o curso da guerra. Foi assim que empurrou a frota russa no Mar Negro até Novorossiysk, transformando o que era uma fortaleza em um alvo vulnerável. Agora, é hora de atingir o coração da besta em terra firme. A aviação russa, antes intocável, já sente o peso da nova realidade. Dezenas de aeronaves destruídas em sequência, voos cancelados, milhares de passageiros presos em aeroportos. E enquanto Moscou promete mais 2 dias de caos, corpos continuam a cair, como de um ministro que se suicidou em circunstâncias que ninguém acredita serem acidentais.
A guerra não está mais confinada às trincheiras do Donbas. Ela chegou às portas do Kremlin, e cada explosão, cada blackout, cada interrupção no abastecimento é um lembrete. Não há santuário para quem alimenta a máquina de destruição. O mundo assiste. E a Ucrânia não vai parar.